Salve xadristas, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre finais e vamos continuar estudando os finais de bispos, já que um dos nossos inscritos fez um pedido para que pudéssemos mostrar alguns exemplos de finais de bispo de cores iguais, mas no confronto entre bispo bom versus bispo mau. Se você não sabe o conceito de bispo bom e bispo mau, já temos aqui uma posição para demonstrar a vocês para que vocês possam entender este conceito. Vamos ter dois bispos, considerados bispos maus. Vamos ter o bispo mau estático e o bispo mau dinâmico. Aqui no tabuleiro, neste único tabuleiro, coloquei um exemplo trazendo o bispo de casas pretas. Vamos ver aqui a posição do primeiro bispo. Temos o bispo em B2 com os peões em A3, B4, C3 e D4. Nessa estrutura, com o bispo em B2, nós temos o bispo mau estático, ou seja, o bispo mau estático é aquele bispo que está atrás de sua cadeia de peões. É um bispo que não tem muita mobilidade no jogo e acaba não participando adequadamente de uma partida. E do outro lado do tabuleiro, na ala do rei, nós temos o bispo mau dinâmico. A posição aqui dele seria peão em F2, peão em G3, peão em H2 e bispo em F4. O bispo mau dinâmico é aquele que está à frente de sua cadeia de peões. Logo, ele vai ter muito mais mobilidade, vai ter muito mais participação da partida do que o bispo mau estático. Então, durante uma partida, nós temos que evitar qual bispo mau? Primeiro, evitar ambos, ou seja, jogar com o bispo mau é uma grande desvantagem para nós, principalmente no final e principalmente quando enfrentamos tanto um bispo ou um cavalo do adversário. Então, temos que evitar ambos, mas, de preferência, se vamos ter o bispo mau, vamos tentar ter nas nossas partidas o bispo mau dinâmico, já que ele vai ter muito mais mobilidade, vai poder lutar na partida. Agora que já entendemos o que é bispo mau estático e bispo mau dinâmico, vamos entender a palavrinha que surgiu para vocês aí, a Zugzwang, com a palavra alemã que significa obrigação de jogar, mas nós vamos chamar de simplesmente Zug, como é conhecido aqui no nosso país. O que seria essa obrigação de jogar? É um momento que o nosso adversário é forçado a jogar numa posição e fatalmente ele perderá a partida. Nos exemplos que eu vou mostrar a vocês, o lado vencedor, o lado que tem a vantagem, vai vencer justamente devido ao Zug e o fato do adversário possuir um bispo mau. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, nós temos as brancas com o rei em D4, o bispo em D3, um peão em A3, um peão em F4, um peão em H2. As pretas com o rei D6, o bispo em E6, um peão em A4, um peão em F5 e um peão em H6. Nesta posição, as brancas vencerão a partida. Mas de que maneira? Primeiro vamos notar que o bispo do nosso adversário é um bispo mau. Notem que o seu peão de A4 e o peão de F5, ambos estão em casas brancas. É justamente por isso que as brancas vão conseguir ganhar um dos peões. Mas para conseguir isto, as brancas terão que perder alguns tempos dentro da posição, passando a vez para o adversário jogar. Mas vocês ainda não entenderam bem. Vamos fazer aqui o primeiro movimento das brancas. Bispo em C2. Notem que o bispo das brancas está atacando o peão de A4 das pretas. E, obviamente, aqui as pretas teriam duas possibilidades para a defesa do peão. As pretas teriam bispo em B3 e bispo em D7. Mas vocês vão perceber que com bispo em B3, após bispo captura B3, A captura B3, as brancas devem vencer este final de reis e peões, já que o rei vai capturar o peão de B3 e terá o peão de A3 passado. Então, neste caso, as pretas devem defender com bispo em D7. Agora é o momento que a gente precisa entender o que as brancas querem fazer aqui. As brancas querem alcançar esta mesma posição, onde o bispo do adversário que está em D7 está defendendo o peão de F5 e o peão de A4. Ou seja, as brancas querem mais uma vez alcançar esta mesma posição que vocês estão vendo agora, mas sendo a vez das pretas a jogar. Pois se as pretas jogam esta mesma posição, notem que o bispo vai ter que abandonar um dos peões, e um dos peões cairá durante a partida. Mas as brancas, para alcançarem esta mesma posição, onde as pretas terão que jogar, as brancas terão que perder alguns tempos com o bispo. Então, após bispo em C2, as brancas jogam bispo em B1. Notem que após bispo B1, as brancas continuam atacando o peão de F5
e as pretas precisam defendê-lo com bispo. Notem que eu não falei dos reis aqui na posição. É importante que vocês percebam o posicionamento do rei das pretas em D6 e o das brancas em D4. E notem a importância do posicionamento do rei das pretas aqui. Se o rei tenta auxiliar o bispo na defesa, por exemplo, do peão de F5, notem que o rei das brancas conseguirá chegar até a casa C5 do tabuleiro. Então notem que quando o bispo é mau, percebam que o rei do jogador que possui um bispo mau também precisa ter a função de evitar a penetração do rei adversário no seu campo. Ou seja, a posição é realmente difícil de defender. E a função justamente do rei das pretas em D6 é impedir a chegada do rei branco na casa E5 ou na casa C5. Então, por isso, após bispo B1 das brancas, as pretas são forçadas a jogar bispo em E6. As brancas respondem aqui com bispo em D3. Notem que o bispo chega a D3, mantendo a pressão sobre o peão de F5. E notem que nesta posição, as pretas precisam jogar mais uma vez com o bispo. Como eu disse antes, jogando com o rei, as brancas vão conseguir chegar à casa C5 ou E5, penetrando na posição de forma decisiva. Por isso aqui, as pretas jogam mais uma vez bispo D7. Notem que agora jogam as brancas, passando a vez para as pretas o movimento bispo em C2. Alcançamos a mesma posição do início de nossa videoaula, mas sendo a vez das pretas. E observem que, se o bispo, por exemplo, chegar à casa C6, o bispo que está em C2 das brancas poderia capturar simplesmente F5. Se nesta posição as pretas jogam bispo em A6, teremos agora o bispo capturando A4. E se nesta posição as pretas decidem não jogar com o bispo para não perder os peões e decidem jogar aqui, por exemplo, o movimento rei E7, teremos rei em E5 e notem que agora com rei E5 o peão de F5 cairá no lance seguinte. Então observem que quando nós temos um bispo mal numa posição, nós podemos também limitar as ações do nosso rei no tabuleiro. Vamos passar agora para o nosso segundo exemplo. Temos aqui também um exemplo bem simples e observem aqui também que as pretas possuem um bispo mau e notem que temos a seguinte posição. O rei branco está em F4, o bispo branco em B3, as brancas possuem um peão em B4, C5, E5, G5 e H6. As pretas com o rei em E7, o bispo em F7, peões nas casas H7, G6, C6 e B5. Notem que todos os peões das pretas estão em casas de cor branca. Mas as brancas aqui ainda precisam vencer o jogo. E uma das coisas que as brancas não devem fazer aqui, vocês podem ter pensado, por que não bispo captura F7? Notem que após rei captura F7, as brancas não vão conseguir vencer este final de reis. Vocês podem testar depois para ver que eu não estou aqui criando uma história. Vamos voltar à posição. Então, neste momento, as brancas precisam jogar e querem jogar para ganhar dentro da posição. Mas elas querem chegar à posição de Zug, ou seja, deixar o adversário com a obrigação de jogar numa posição onde qualquer lance vai levá-lo à derrota. E aqui o jogador de brancas responde com o lance E6. Notem que após E6, as pretas podem até jogar aqui com bispo em E8, por exemplo, na posição. Mas após bispo em E8, teremos para as brancas o lance rei E5. E notem que após rei E5, o bispo de casas brancas das pretas não tem casas para chegar, já que o peão de E6 pressiona tanto D7 quanto F7. E teremos que ter aqui o movimento do rei das pretas, tanto para a casa F8 quanto para a casa D8. E após estes movimentos, nós teremos a entrada do rei branco nas casas F6 ou D6 de maneira decisiva. Então, dentro desta situação, o jogador de pretas após E6, ele é forçado à captura do peão. Bispo captura E6. E, obviamente, aqui as brancas não vão simplificar a posição com o bispo que está em B3 capturando o bispo de E6, pois teríamos uma posição também que caminharia para o empate. Neste caso aqui, as brancas vão tirar proveito justamente do posicionamento dos peões do adversário e jogam o seguinte movimento. Bispo em C2, excelente movimento na posição, claramente ameaçando bispo captura G6, H captura G6 e simplesmente H7, H8 igual a dama na posição.
Notem que aqui, se as pretas tentam seguir com rei em F7, as brancas simplesmente vão conseguir invadir a posição com rei em E5, seguido de rei D6 e provável captura do peão de C6 no futuro. Por isso aqui, mais uma vez, as pretas precisam jogar com o bispo e jogam lance bispo em F7, protegendo o peão de G6. Mas aqui, mais uma vez, as brancas vão forçar a sobrecarga do bispo adversário com o movimento bispo em E4, atacando o peão de C6 após bispo em E8. Notem que as brancas vão agora jogar com o rei, já que o avanço do peão de E5 para E6 fez surgir a casa E5 como um posto avançado para o rei das brancas. E as brancas jogam nesta posição o movimento simplesmente rei E5. E as pretas estão aqui em Zug, nessa posição, ou seja, com uma obrigação de jogar. E assim como na posição anterior, a função do rei das pretas em E7 era de simplesmente proteger as casas F6 e D6. E neste momento, se ele jogar, por exemplo, com rei D8 ou rei F8, as brancas conseguirão invadir a casa F6 e D6 de maneira decisiva. Então aqui também, se as pretas tentam jogar com bispo, por exemplo, o movimento bispo em D7, teríamos bispo captura G6. E obviamente, após H tomar G6, teremos H7 seguido de H8 com vitória das brancas. Vamos voltar? E se tentassem aqui nesta posição responder com bispo em F7, teríamos simplesmente bispo captura C6 decisivo na posição. Observem que temos que evitar ao máximo posições com bispo mau. Se vamos alcançar a posição tendo o bispo mau, que este bispo mau seja um bispo mau dinâmico, que fique à frente de sua cadeia de peões. Espero que vocês tenham entendido estes exemplos, espero que vocês possam treiná-los. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero contar com seus likes para dar aquele apoio de sempre ao nosso canal. Se quiserem, deixem seus comentários, que irei responder a todos eles. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!